Andréia, uma pergunta interessantíssima também que nós recebemos. Qual seria a idade ideal para o início do trabalho mediúnico num centro espírita? Olha só que interessante. Eu falei no início que cada casa tem o seu regimento, cada casa tem o seu estatuto. Então, a maioria das casas pede que a pessoa tenha a partir de 18 anos. Por quê? Pela sua responsabilidade. Nós sabemos, e está lá em Kardec no Livro dos Médiuns, falando sobre como é o organismo da criança, do adolescente, é muito fértil. Ele está muito suscetível à imaginação, são muitos facilmente enganados. Nós, adultos, eu vou até colocar adultos pensando que é a nossa idade, né? Mas nós, um pouco mais maduros, nós somos enganados. Depende do espírito manipulador, ardiloso. Não é porque o espírito está desencarnado que ele deixa de ter essas características. Então, Kardec fala de todos os cuidados que nós devemos ter quando uma criança apresenta uma mediunidade. E isso caberia uma live só para falar a respeito, porque também é muito interessante. Mas o que nós devemos ter o cuidado e a responsabilidade, mesmo acompanhado dos pais, eu acredito que a maioria das casas espíritas pede que se tenha acima de 18 anos. Se fala muito isso no movimento espírita, porque em muitos momentos foi compreendido que as médiuns que trabalhavam com Allan Kardec eram crianças ou adolescentes. Alguns companheiros, eu não vou, só vou repetir papagaiar agora. Papagaiar é quando a gente ouviu e está repetindo. Não estudei, não pesquisei, mas eu ouvi alguns companheiros que eu confio muito, dizendo que fizeram uma pesquisa, identificaram que essas médiums não eram da idade que nós imaginamos, tá? Então, as pessoas confundem. Na época de Kardec poderia, porque agora não pode. Mas a gente vai ter que não especular, a gente vai ter que pesquisar a respeito. Então, seria uma idade que conseguisse colocar pelo menos essa responsabilidade para ela. Falando nisso, me lembrou um fato. Tem outros empecilhos também para exercer atividade mediúnica. Kardec falou sobre os inconvenientes. Pessoas que podem sofrer sobreexcitação e pessoas que apresentam algum tipo de transtorno, né? Seja ele no seu organismo, logicamente, na sua mente também, algum desequilíbrio. A palavra desequilíbrio não soa bem, então que oscile um pouco, é mais bonitinho falar dessa maneira. Mas Kardec fala, inclusive ele diz que ele não nega que a pessoa tenha mediunidade, mas ele diz, não é oportuno, não é orientado que essa pessoa exerça a tarefa mediúnica se ela apresenta essa situação. Já passamos por algumas situações em que algumas pessoas tiveram um desequilíbrio muito grande, porque elas já tinham transtornos, tem vários, eu nem vou ficar citando o nome de cada um deles, mas elas já tinham um transtorno orgânico e, de repente, em contato com a mediunidade, deu uma sobreexcitação na imaginação, exatamente como Kardec diz, e aquela pessoa perdeu a noção de realidade e de fantasia, e ela acabou tendo um desequilíbrio. Não foi um caso apenas, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, a estrutura de uma casa espírita, ela tem a tarefa mediúnica, mas a tarefa mediúnica não é o único trabalho que nós temos numa casa espírita. Quando as pessoas, e eu estava falando sobre isso, quando as pessoas chegam na casa espírita, elas têm uma ideia fantasiosa a respeito do que é mediunidade. Então, elas chegam ali para ter mediunidade, para ser médium, para ser aquele ponto que está intermediando, que está prevendo, que está falando, né? Apesar que premonição é uma faculdade também natural, mas não característica exatamente uma mediunidade. É um fenômeno produzido pelo próprio espírito, de acordo com essa emancipação que nós temos no momento de dormir, em algumas outras situações que nós conseguimos as informações de um planejamento e repetimos.
Então, quando as pessoas chegam numa casa espírita, elas precisam ser direcionadas para um estudo, para entender a respeito do que é mediunidade. Não somente de mediunidade, mas o que é o espiritismo, o que diz as leis divinas, toda a parte filosófica que nós encontramos no Livro dos Espíritos e também desenvolvido nas demais obras. São 32 publicações de Allan Kardec, 23 livros que nós temos que aprender, que estudar, analisar, aprender a interpretar também tudo aquilo, fazer correlações entre as informações que nós encontramos. As pessoas precisam entender todo o processo. Aí depois se equilibrar também, aprender como manter o equilíbrio espiritual. É difícil, mas é possível. Entender sobre fluidos, sobre pensamentos, sobre a vontade, sobre diversas coisas que estão relacionadas direta e indiretamente com a atividade mediúnica. Aí sim, elas depois de equilibradas, passando por assistência espiritual, preleções, fluidoterapia, elas são orientadas, deveriam ser orientadas por um trabalho mediúnico. Se nós invertemos o processo, nós prejudicamos, podemos fanatizar aquela pessoa. Por incrível que pareça, existem pessoas trabalhando na casa espírita como médiuns, não se choquem, que não são médiuns ostensivos. Dá para acreditar? Dá. Por que aconteceu isso? Por uma deficiência das nossas orientações a respeito. Porque muitos trabalhos para trabalhar do equilíbrio da mediunidade, fala-se desenvolver a mediunidade. Não, ninguém cria a mediunidade. A pessoa que tem a mediunidade já reencarna, já nasce com essa possibilidade. E aí algumas pessoas, elas chegam na casa espírita, não tem muita orientação. Tem que ser um processo individualizado, com muito cuidado, com muita atenção, com muito pé no chão, bom senso, análise correta, cristã, análise caridosa do processo, acompanhar, porque senão, é lógico, se a gente começar a instigar as pessoas, eles vão começar a passar, não, estou sentindo uma tristeza, uma dor, um pensamento diferente, é como se fosse um processo psicológico. A gente coloca para fora situações que imagina que não sejam nossas, mas elas podem ser. E aí essas pessoas, elas já são identificadas como médiums, são mandadas por um trabalho mediúnico e continuam nesse processo. E aí o que acontece? A gente vai nas reuniões mediúnicas e as pessoas dizem assim: nossa, eu acabei de dar passividade para um espírito e eu tinha certeza que aconteceria essa manifestação, porque a semana inteira eu tive esses pensamentos. Eu pensei que eu estava com raiva disso, eu pensei com raiva daquilo, eu tinha essas dúvidas. Olha só um indício para a gente ficar alerta, porque aquilo pode ter acontecido como um processo da pessoa, ficou gerando pensamentos e sentimentos. Não trabalhou o autoconhecimento para olhar para si mesmo, para tentar identificar se aquilo era produzido por ela de alguma maneira, já colocou que aquilo era de um outro e chegou numa reunião mediúnica, desabafou. Colocou para fora aquela situação, fiquei bem. Na semana seguinte, repete todo o processo. Ai, esse espírito ficou ao meu lado a semana inteira. Ué, mas como acontece isso? Será que a gente está realmente entendendo qual é o processo mediúnico? Como é a influência? Se eu vou trabalhar, e Kardec, ele orientava que esse trabalho fosse feito com cuidado, né? Então, nós não devemos trabalhar todos os dias com a mediunidade. Nós devemos ter um equilíbrio, selecionar. A casa espírita, como eu disse, tem diversas atividades. Só precisa da mediunidade no momento específico de servir de intermediário. A maioria das casas
faz apenas numa reunião mediúnica para ele servir de intermediário. Tem algumas outras casas que praticam de outra maneira a atividade mediúnica, mas vamos pensar numa casa em que a pessoa trabalhe na reunião mediúnica apenas, né, para servir de intermediário. O que acontece? Vou participar de todas as reuniões, todos os dias? Não, não tem necessidade disso. Por que não dar chance para as outras pessoas? Tem tantas outras atividades para fazer na casa, não precisa, e também não é recomendado que assim seja. Aí a pessoa vai passar, então, a semana inteira com o espírito acompanhando para dar passividade num dia. Aí fica no outro dia bem, depois volta com esse acompanhamento para dar passividade. Vamos repensar se esse processo está correto? Vamos repensar se isso não é fruto da minha imaginação, não tem relação com aquilo que eu penso e que muitas vezes eu não tenho o momento, a oportunidade de colocar para fora?